Bom dia a todos aqui, aos 83 participantes, 84. Todos estão me ouvindo bem? Alguém deu uma... ok, sim, Jefferson já sinalizou aqui. Sim. Queria agradecer aí a oração do meu amigo, pastor Ismael Rosendo Landim. Ismael foi meu companheiro de preceptoria no NASP Campus 2, quando estávamos iniciando aí a jornada do ministério pastoral. Um homem de coração manso, humilde. E foi um prazer ali ter tido Ismael como meu contemporâneo e agora tê-lo aqui conosco. Muito bem. Se você puder ter aí a sua câmera aberta, é melhor, né? Para nós podermos nos vermos, interagir. Talvez você esteja aí com ramela no olho, se acordou muito tarde. Mas faz parte, fica tranquilo. Aqui é encontro de homem, só tem homem, ninguém vai ficar reparando na sua ramela, se está despenteado, ok? Fique tranquilo aí. Muito bem. Eu agradeço também ao Daverney a esse convite muito honroso que o projeto Restaura me fez. E eu tenho estado assim muito feliz com o envolvimento desses projetos que estão sendo desenvolvidos por esse ministério tão focado nas famílias. Eu creio que se há um tempo em que precisamos focar nas famílias, é esse o tempo. Porque são muitos os embustes planejados e criados, especialmente pelo inimigo, para destruir a nossa igreja, e ele tem trabalhado mais ou menos naquela ideia do cavalo de Troia, né? E aí ele oferece algumas coisas que são interiorizadas em nossas famílias e ele vai destruindo a igreja de dentro para fora, de dentro para fora. Quando há perseguição, a igreja se une mais, se fortalece contra essas pressões de fora. Mas quando o problema vem de dentro, a estrutura se racha mais facilmente. Então, daí a importância de nós estarmos focando nas famílias. E se há uma peça hoje que tem sido fortemente atacada, é a figura masculina. É a figura masculina. Esses movimentos sociais que têm cativado aí boa parte da nossa juventude, que é questionadora por natureza, e não tem encontrado, às vezes, na voz da igreja a resposta bíblica para os dilemas sociais, esses movimentos sociais têm tomado força dentro das nossas fileiras, legando a posição masculina a um lugar sem importância, falando de forma equivocada sobre empoderamento da mulher, não de forma bíblica, e colocando o homem mais como um estorvo na família do que como uma figura de liderança, de inspiração, de segurança e de motivação. Então, nós precisamos, de fato, dar respostas bíblicas para os nossos dilemas sociais que transitam pelos bancos da igreja, ok? A gente fala muito do mundo não entrar na igreja, mas o mundo está lá a cada sábado, porque ele está na mente, no coração das pessoas que frequentam ali, que fazem parte da nossa comunidade. Então, o tema de hoje, que é um tema de encerramento, eu fiquei pensando numa figura masculina da Bíblia que me inspira demais. E eu perguntaria a vocês, quando você ouve a expressão um homem segundo o coração de Deus, você lembra automaticamente de quem? Do homem segundo o coração de Deus. Davi, né? A gente lembra automaticamente porque a Bíblia usa essa expressão, né? Um homem segundo o coração de Deus. Mas há um personagem da Bíblia que me inspira demais e que para mim é um homem segundo o coração de Deus, porque ele é um pai segundo o coração de Deus, ele é um esposo segundo o coração de Deus e ele é uma figura importante socialmente e que agia segundo o coração de Deus.
Então, talvez para você, quando a gente fala homem segundo o coração de Deus, você lembre de Davi, mas não seja aquela figura de fato que se encaixa na sua mente segundo o coração de Deus. E para mim, há um homem que é mais segundo o coração de Deus do que Davi nas Escrituras Sagradas. E eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus para nós termos a nossa reflexão nesse dia de encerramento desse encontro de varões galileus de diversas regiões, de diversos lugares, mas que estão unidos pelo sangue de Cristo. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Jó. Jó, para mim, é o homem segundo o coração de Deus, por excelência. Jó capítulo 1. E eu gosto justamente desse início. Havia um homem. E poderíamos pôr aqui um homem com H maiúsculo, porque como nós vamos ver aqui na reflexão, esse camarada agrega virtudes, agrega qualidades da figura masculina em todas as áreas de ação. Então acompanhe comigo a leitura. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Me chama a atenção aqui o fato de Jó pertencer ao período patriarcal antes da existência de Israel. Mas esse camarada já tinha o conhecimento do Deus verdadeiro e ele é descrito na Escritura Sagrada como íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. A gente já vai voltar a esse versículo, mas vamos ver um pouquinho mais da descrição dele, que você já conhece, é só uma lembrança. Ele era um homem que produzia muito bem, nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas, então nesse sentido já era um homem rico, ele tinha a aljava cheia de filhos. Ele possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas, e era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Bom, deixa eu voltar ali ao versículo 1. Jó era um homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. No que consistiam essas qualidades de Jó? Ser íntegro é ser honesto por inteiro, é aquilo que é bom por inteiro. Quando você dá preferência a comer um pão integral, é porque ele tem as qualidades inteiras, que não foram refinadas, que não foram empobrecidas. Quando você come um arroz integral, a mesma coisa, suas qualidades não foram empobrecidas. Jó era um homem íntegro, ele era honesto por inteiro, seu caráter não havia sido empobrecido. Ele não tinha sido negativamente refinado. E ele era íntegro e reto. E a palavra reto aqui, o conceito de retidão, ele tem a ver com o conceito de justiça. Jó era um homem justo. E justiça na Bíblia é sempre a motivação da misericórdia. E misericórdia na Bíblia é sempre a motivação da justiça. Justiça e misericórdia são irmãs gêmeas na Bíblia. Você lembra de Miqueias capítulo 6, verso 8, não é? E ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que é que o Senhor pede de ti. Que pratiques a justiça, que ames a misericórdia e andes humildemente com teu Deus. Miqueias 6, 8 poderia ser uma boa descrição das qualidades de Jó. Porque Jó era um homem reto, ele era um homem justo. E a justiça no conceito bíblico é você romper com a opressão, é você dar atenção especialmente àquele quarteto da vulnerabilidade, as viúvas, os órfãos, os estrangeiros e os pobres. E quando você faz um apanhado da vida de Jó, esse homem, você vê que justamente essa qualidade de retidão fazia parte do viver dele. Em um de seus discursos em que ele se defende diante dos seus amigos loucos, insanos, no capítulo 29, a partir do versículo 7, ele descreve como era a sua vida na prática.
E é por isso que ele recebe, na abertura do livro, esse elogio. Era homem íntegro e reto, e temente a Deus. Porque o temor de Deus se revela em duas vertentes: a adoração e obediência, que são os dois grandes temas do desfecho do grande conflito. Adoração e obediência. Aí está o temor do Senhor. Por isso que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Em Jó capítulo 29, se você puder me acompanhar, eu vou ler aqui na Nova Versão Internacional para ficar mais compreensível. A partir do versículo 7, olha como ele se descreve aqui. Eu vou ler a partir do versículo 4, porque envolve também a questão dos filhos. E depois nós vamos dar uma pincelada nisso. Versículo 4 em diante. Como tenho saudade dos dias do meu vigor, quando a amizade de Deus abençoava a minha casa, quando o Todo-Poderoso ainda estava comigo e meus filhos estavam ao meu redor. E quando as minhas veredas se embebiam em nata e a rocha me despejava torrentes de azeite. Expressões de fartura, de prosperidade. Verso 7. Quando eu ia à porta da cidade e tomava assento na praça pública. Você sabe que a porta da cidade, nos tempos antigos da Bíblia, era o fórum da cidade. Os homens importantes julgavam nas portas da cidade. Ele tomava assento na praça pública. E quando, ao me verem, os jovens saíam do caminho e os idosos ficavam em pé. Os líderes se abstinham de falar e com a mão cobriam a boca. As vozes dos nobres silenciavam e suas línguas colavam-se ao céu da boca. Todos os que me ouviam falavam bem de mim. E quem me via me elogiava. E por que isso? Porque ele tinha 7.000 ovelhas, 500 juntas de boi, 500 jumentas. Por quê? Quais eram, de fato, os bens da vida desse homem segundo o coração de Deus? Quais eram os valores que ele possuía? Versículo 12. Veja como ele era, de fato, reto, íntegro, temente a Deus. Pois eu socorria o pobre que clamava por ajuda, e o órfão que não tinha quem o ajudasse. O que estava à beira da morte me abençoava, e eu fazia regozijar-se o coração da viúva. A retidão era minha roupa, a justiça era o meu manto e meu turbante. Eu era os olhos do cego e os pés do aleijado. Eu era o pai dos necessitados e me interessava pela defesa de desconhecidos. Eu quebrava as presas dos ímpios e dos seus dentes arrancava as suas vítimas. Esse era o perfil do homem Jó, que tinha amizade com Deus. Veja que a amizade com Deus não o deixava isolado dos demais. Essa amizade transbordava em seus relacionamentos sociais e ele se tornava uma referência de justiça e retidão. Um homem segundo o coração de Deus. Vocês lançaram aí no grupo, durante esse encontro, o capítulo 30 e alguma coisa, falando sobre os olhos, não é? Os olhos não pousarem sobre as donzelas aí. No capítulo 30 ele também vai falar, e você depois pode ler, no capítulo 31, perdão, sobre a retidão dele. E ali no versículo 9 ele diz assim, ó, se o meu coração se deixou seduzir por causa de mulher, se andei à espreita à porta do meu próximo, então moa minha mulher para outro, e outros se encurvem a ela. Veja que a retidão de Jó era em todas as esferas da sua vida. Não era só naquela esfera em que as pessoas o viam, porque às vezes é muito fácil ser um homem louvável aos olhos dos outros, fora das paredes do lar. Mas dentro do seu lar, Jó era exatamente aquilo que ele era fora. E fora, Jó era exatamente aquilo que ele era dentro do seu lar. Veja o que diz o verso 13 do capítulo 31. Se desprezei o direito do meu servo ou da minha serva quando eles contendiam comigo, então que faria eu quando Deus se levantasse? Lembra no capítulo 1 que diz que havia muitos que o serviam? Jó tinha muitos servos. E ele diz assim, olha, se eu desprezei o direito de um deles,
Jó tratava a todos com justiça e retidão, mesmo aqueles que estavam subordinados à sua liderança, à sua autoridade, à sua função de comando, ao seu posto de autoridade. Então esse era o homem segundo o coração de Jó. Verso 16 reforça o que nós lemos no 29. Se retive o que os pobres desejavam, ou fiz desfalecer os olhos da viúva, ou se sozinho comi o meu bocado e o órfão dele não participou, porque desde a minha mocidade cresceu comigo, como se eu lhe fora o pai, e desde o ventre da minha mãe fui o guia da viúva. Se alguém vi perecer por falta de roupa, e ao necessitado por não ter coberta, se os meus lombos não me abençoaram, se ele não se aquentava com a lã dos meus cordeiros, se eu levantei a mão contra o órfão por me ver apoiado pelos juízes da porta, então caia a omoplata do meu ombro e seja arrancado o meu braço da articulação. Quando a gente faz um apanhado todo do livro de Jó, a gente percebe que, de fato, a palavra ou as palavras que o descrevem como íntegro e reto não são só palavras. São a descrição da realidade da sua vida. Da realidade da sua vida. Agora voltemos para o capítulo 1. Foi descrito que Jó era homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Lembram-se que temer a Deus tem duas vertentes, adoração e obediência. Aí o verso 4 fala um pouquinho da família de Jó na questão dos seus filhos. Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez. E mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles, pois dizia, talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. E assim fazia Jó uma vez por ano. É o que diz o texto? Assim fazia Jó continuamente. Veja que esses filhos já estão crescidos. São filhos que têm capacidade de promover esses banquetes, de chamar os outros, de fazer um rodízio de banquetes. Talvez alguns já estivessem tendo suas próprias tendas fora da tenda de Jó. Mas mesmo tendo os filhos crescidos, Jó continuava a levantar-se nas madrugadas para interceder por seus filhos. Sabe, a nossa agenda é corrida. A nossa agenda é corrida. Mas se há 2 momentos que nós não podemos negligenciar, é aquele do primeiro momento do dia, para rogar as bênçãos de Deus sobre os nossos filhos, sobre a nossa família, sobre o nosso lar, e aquele momento quando o dia se encerra. Talvez seu filho já tenha ido dormir. Vá lá no quarto do seu filho, estenda a mão como um patriarca fazia e profira uma bênção sobre a vida do seu filho. E diga, Pai, aqui está o meu filho. Eu não sei tudo o que ele pensou ou tudo o que ele falou durante esse dia, mas que o teu Espírito toque a mente, o coração dele, que a tua graça o inunde e que ele se arrependa de qualquer pecado e seja refeito à tua imagem e à tua semelhança. Abençoe seu filho, abençoe sua filha. Ore desde agora pelos futuros cônjuges. Eu tenho 2 meninas e um menininho. E eu fico pensando, quando chegar aquele dia de entrar um camarada aqui, sentar no meu sofá ou na minha poltrona predileta, ir mexer nos meus livros, que são meus tesouros na estante, eu ficar furioso. Quem sabe abrir minha geladeira, ou pegar o controle da televisão sem eu permitir, que absurdo. Imagina, dar um abraço na minha filha assim. Então eu já oro desde agora pedindo, Pai, dá sabedoria às minhas meninas para elas escolherem bem. Primeiro, para escolherem dentro do teu aprisco. E segundo, dentro do teu aprisco, Senhor, o Senhor sabe bem, tem um monte de coisa que não presta. Então, que dentro do aprisco elas escolham do melhor. E que elas sejam escolhidas pelo que há de melhor.
homens que abençoem a vida delas. O William está com 2 aninhos e em minhas orações eu já peço pela futura esposa dele, se Cristo não voltar antes do seu casamento. Nós, como pais, não podemos legar a nossas esposas o exemplo de uma vida religiosa, a rotina religiosa e o acompanhamento da vida espiritual dos nossos filhos. Não podemos. As esposas fazem parte disso. Elas são ótimas nisso. Mas Deus concedeu esse papel a nós. Geralmente, nas igrejas, no sábado de manhã, as escolinhas estão lotadas de mulheres porque nós delegamos a elas, e elas fazem muito bem, mas delegamos a elas a educação das crianças, a educação espiritual. Como eu anseio como pastor ver mais homens assumindo classes infantis, liderança do ministério infantil, participando com seus filhos lá na escolinha, para que os filhos vejam o exemplo masculino de espiritualidade, de liderança, que a masculinidade não está morta dentro da igreja. A masculinidade segundo o coração de Deus. Então, Jó se levantava alta madrugada ainda. Jó se levantava de madrugada. E interessante que ele não oferecia um sacrifício coletivo. Oferecia um sacrifício para todos. Você vê que o texto ali do versículo 5 diz assim, levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos, que era o sacrifício queimado, que não ficava nada, era queimado por inteiro, oferecia holocaustos segundo o número de todos eles. Quantos filhos Jó possuía? 7 meninos e 3 meninas. E ele oferecia 10 sacrifícios. Ou, como algumas versões de interpretação querem dizer, oferecia pelo menos pelos homens, né? Mas eu entendo aqui que ele oferecia pelos meninos e pelas meninas. 10. Ele via cada filho como um filho individualmente. Sabe que se você é um homem que é pai e você tem mais de um filho, você precisa entender que cada filho vê você de uma perspectiva diferente. Eu sou uma pessoa só, mas aqui em casa, a minha filha mais velha, de 13 anos, me vê de uma maneira, eu sou um pai para ela. A minha filha de 10 anos me vê de outra maneira, eu sou outro pai para ela, porque ela me vê de outra perspectiva. E o meu filho de 2 anos me vê de outra maneira ainda. Então, embora seja um, eu sou 3 pais. E aí eu preciso tratar com cada um individualmente, porque cada um tem as suas qualidades, virtudes, defeitos, e embora tenham saído da mesma mãe, eles têm suas personalidades diferentes. Jó sabia disso. E ele oferecia um sacrifício em prol de cada filho. Ele respeitava e via cada filho em sua individualidade. E assim nós, homens, que queremos ser pais segundo o coração de Deus, precisamos fazer também. Não negligenciar a vida religiosa dos filhos, assumir a liderança disso, e ser um modelo para os filhos em todas as esferas da vida. Os filhos de Jó sabiam dessas qualidades dele. Os filhos de Jó sabiam que ele defendia o órfão. Quem sabe havia alguns órfãos que ele adotou em sua tenda, que ele ajudava a viúva, que ele hospedava o estrangeiro. Os filhos dele sabiam de tudo isso. Então veja, às vezes nós queremos reclamar que nossos filhos chegam na adolescência e deixam de ter gosto por algumas coisas que são boas. Por exemplo, meu filho adolescente não quer mais estudar a Bíblia. Mas você permite que o seu filho, quando pequeno, veja você estudando e lendo a Bíblia com gosto, dando do seu melhor horário para ter contato com a palavra. Se eles não veem isso quando pequenos, eles não vão valorizar isso quando adolescentes ou adultos. Às vezes reclamamos, meus filhos não querem mais orar. Mas os nossos filhos têm nos vistos ajoelhados ao pé da cama ou em outro local da casa, conversando com Deus. E percebem que nós buscamos em Deus o auxílio para as necessidades da vida. Se os nossos filhos não veem isso agora, quando crianças, eles não vão valorizar isso quando adolescentes ou quando jovens. Talvez você não tenha filhos. Então,
aproveite agora para solidificar os seus hábitos de oração, de estudo da palavra e de ser um exemplo na sociedade, para que quando o Senhor te abençoar com os filhos, você seja para eles um modelo, conforme Jó era para os seus filhos. Bom, você sabe o que aconteceu com Jó, não é? O capítulo 1 ainda diz que num dia, quando os filhos de Deus, no versículo 6, vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Essa é uma evidência de que Satanás usurpou o domínio dessa terra, porque Adão pecara, e agora nessa Assembleia Universal, ele vai como representante dos seres humanos, porque nos tornamos pecaminosos. Então, verso 7, perguntou o Senhor a Satanás, de onde vens? E repare que não é Satanás que inicia esse dilema, é o próprio Deus. De onde vens? E aí Satanás responde com uma expressão de domínio, de rodear a terra e passear por ela. Essa é uma expressão de domínio. A terra é minha, eu venho de lá. É como se Satanás respondesse de maneira um tanto ácida para o Senhor, de rodear a terra e passear por ela. A terra agora é minha. Perguntou ainda o Senhor a Satanás, observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra. Agora o Senhor devolve a cutucada. Parece uma luta de esgrima aqui. O Senhor ataca, Satanás responde de forma ácida, eu venho de rodear a terra e passear por ela, a terra é minha, e o Senhor diz assim, pois lá na terra que você diz que é sua, tem um camarada que é meu. Observaste o meu servo Jó? Não há ninguém na terra semelhante. Temer e que se desvia. E você conhece a história? Satanás pergunta ao Senhor, debalde, não é com o baldinho não, viu? Segurando na mão o baldinho assim. Não. Essa expressão debalde significa em vão. Teme a Deus de graça. Jó se relaciona com o Senhor de graça, é por graça. O Senhor não o abençoou, não o cercou. O argumento de Satanás aqui é que Deus havia comprado a fidelidade de Jó. O Senhor derrama muitas bênçãos, é lógico que ele vai ser fiel ao Senhor. Agora tira tudo que ele tem e veja se ele vai continuar lhe louvando, lhe adorando, lhe obedecendo, temendo ao Senhor e sendo íntegro e reto. Tire o que ele tem e veja se ele vai continuar vivendo assim. Em outras palavras, não há ser humano que se relacione com Deus baseado na graça. Se relaciona baseado nos interesses. Nos interesses. E Deus agora vai provar para o universo todo que o relacionamento de Jó com ele e dele com Jó é baseado na graça. Deus não o abençoa para que ele seja fiel e Jó não é fiel porque Deus o abençoa. E aí ele perde tudo que tem, inclusive os seus filhos. E vem todo o desenrolar do livro de Jó, o homem segundo o coração de Deus. E nunca vá basear, por favor, um sermão nos discursos dos amigos de Jó. Os discursos dos amigos de Jó não prestam. Não vá fazer devocional baseado nos discursos dos amigos de Jó. Eles só estão lá para que Deus possa encerrar o livro com a sua conclusão. Vá lá para o capítulo 42, por favor. Versículo 7 em diante. 42, versículo 7 em diante. Tendo o Senhor falado estas palavras a Jó, o Senhor disse também a Elifaz o temanita: a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus dois amigos. Por quê? Porque não dissestes de mim o que era reto como o meu servo Jó. Então, os discursos dos amigos de Jó são reprovados por Deus. E Jó, mesmo tendo falado algumas palavras duras, querendo ter sido abortado, amaldiçoando o dia em que ele nasceu, Deus não levou em conta essas palavras,
porque são palavras ditas por alguém em sofrimento, palavras jogadas ao vento, como o próprio Jó falou em sua defesa diante dos amigos. E Deus não leva em conta palavras que nós dizemos no momento de desespero. Eu lembro que eu tive que fazer um funeral no início do meu ministério, era um rapaz de 21 anos, que trabalhava para uma companhia elétrica, e ele ouviu algum barulho no caminhão que ele dirigia, carregando postes. Ele estacionou o caminhão no acostamento, desceu para verificar a firmeza dos cabos de aço que seguravam os postes de madeira, e nessa verificação os cabos se soltaram e os postes caíram por cima dele e o esmagaram. Os outros servidores dessa companhia foram até a casa dele para avisar a família. E a mãe dele estava na calçada porque elas haviam recebido uma ligação, ela e a nora, a esposa dele, de que algo havia acontecido, mas não sabiam o que era. A mãe foi para a casa do filho e ficou na calçada ali, andando de um lado para o outro. Quando os empregados dessa empresa chegaram lá para avisar, não sabiam que era a mãe dele, perguntaram: onde é a casa do fulano? E ela disse: é essa aqui. Por quê? Não, porque ele morreu esmagado pelos postes e a gente veio avisar a família dele. Ela disse: eu sou a mãe dele. E entrou em choque. Entrou em choque. E assim que me ligaram, eu corri para lá, passei a noite ao lado dessa mãe. Essa mãe teve que tomar medicações fortes para ficar ali. Eu não falava nada com ela, porque ela não ia entender nem assimilar. Eu apenas fiquei sentado ao lado dela, segurando a mão dela, dando carinho na mão dela, dando carinho na mão dela. Até porque eu nem muita experiência tinha para falar nada, eu tinha 23 para 24 anos. No dia seguinte foram fazer o funeral. Essa mãe estava sentada lá no primeiro banco da igreja. Quando o caixão do filho entrou, essa mulher se levantou, se jogou sobre o caixão do filho e ela gritava em desespero, dizendo: por que o Senhor fez isso? Por que o Senhor tirou ele de mim? Por que, Deus? E aí uma irmã diaconisa foi lá para tirá-la dali, dizendo: olha, não diga essas blasfêmias contra Deus, tal. E eu, quando percebi a situação, pulei no lado da irmã diaconisa lá, arranquei ela de lá e disse: minha irmã, deixa ela falar o que ela quiser. Deus não vai levar em conta nenhuma dessas palavras. Deus sabe o que é perder um filho. Deus sabe a dor que essa mãe está sentindo. Deixa essa mãe falar. São palavras de um desesperado ao vento. Por isso Deus condena aqui os discursos dos amigos de Jó, porque eles querem explicar o sofrimento da perspectiva errada, para um homem que era segundo o coração de Deus. Verso 8. Tomai, pois, 7 novilhos, 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, e oferecei holocaustos por vós. O meu servo Jó orará por vós, porque dele aceitarei a intercessão, para que eu não vos trate segundo a vossa loucura. Os discursos dos amigos de Jó são loucura para Deus. E Jó aqui assume um tipo. Sabe que tipo? Pode ser uma pessoa, uma instituição ou um evento estabelecido por Deus para prefigurar uma verdade posterior espiritual maior. E Jó se torna aqui um tipo da pessoa de Jesus Cristo. Ele vai orar por vocês e dele eu aceitarei a intercessão. Porque vós não dissestes de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Deus enfatiza novamente isso. E aí então o final do verso 9 diz assim: e o Senhor aceitou a oração de Jó. Esse finalzinho do verso 9, o Senhor aceitou a oração de Jó, me faz lembrar daquele texto de Provérbios 28, 9, se não me engano. E aquele que desvia os ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração é o quê? Abominável. Aquele que desvia os ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração é abominável. Jó aqui tem sua oração aceita por Deus, porque ele não desviava os ouvidos de ouvir a lei. Não é que é baseado nos seus méritos, de maneira alguma, mas a graça de Cristo nele o fazia um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. E suas orações subiam com o aroma da graça de Cristo que o transformava. E por isso elas eram aceitas diante de Deus. Verso 10. Mudou o Senhor a sorte de Jó quando este orava pelos seus amigos.
e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo que antes possuía. O Senhor deu-lhe o dobro do quê? De tudo que ele possuía. Esse é um detalhe importante. Deu o dobro de tudo que ele possuía. Então vieram a ele todos os seus irmãos, todas as suas irmãs, todos os quanto dantes o conheceram e comeram com ele em sua casa, condoeram com ele, o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado, e cada um lhe deu dinheiro e um anel de ouro. Ficou mais rico do que já era antes. Verso 12. Vá prestando atenção. Lembra que no final do 10, Deus deu-lhe o dobro de tudo o que possuía. Assim abençoou o Senhor o último estado de Jó mais do que o primeiro, porque veio a ter 14.000 ovelhas. Ele tinha 7.000 ovelhas, Deus deu o dobro de tudo o que possuía. Tinha 7.000, 14.000 ovelhas. Tinha 3.000 camelos, ganhou agora 6.000 camelos. Tinha 500 juntas de bois, ganhou 1.000 juntas de bois. Tinha 500 jumentas, ganhou 1.000 jumentas, porque Deus deu o dobro de tudo que ele possuía. E antes havia nascido a Jó 7 filhos e 3 filhas, não é? No verso 13. Também teve Jó o quê? 14 filhos e 6 filhas? Não. Mas o texto não diz que Deus deu a Jó o dobro de tudo que ele possuía? Primeira lição daqui, desse homem segundo o coração de Deus nessa parte, porque nós já vimos várias lições, né? Eu quis abrir com vocês um leque de Jó como homem que tem um papel social, um homem que faça diferença na cidade em que vive, que atenda os necessitados, que seja uma resposta à sociedade além dessas ideologias vazias, que tem ocupado os bancos e até mesmo o púlpito das nossas igrejas, e tem ocupado a mente da nossa juventude, porque nós não temos respondido aos dilemas sociais como igreja, como homens, como família, atendendo ao necessitado, fazendo frente ao racismo, destruindo preconceitos. Aí essas ideias aí da esquerda vão ocupando lugar, e mesmo ideias de direita também, porque para nós não serve nenhuma nem outra. Eu não sou direita nem esquerda, eu sou de Cristo. Eu lhe mostrei Jó como esposo, eu lhe mostrei Jó como senhor da sua propriedade, que defendia o direito do seu servo. E Jó aqui como pai, além de oferecer sacrifício por cada um dos filhos individualmente, levantar-se de madrugada para orar por eles, entender cada filho na sua perspectiva. Deus deu a ele o dobro de tudo que possuía, mas não deu outros 14 filhos e 6 filhas. Não foi o dobro, porque os filhos de Jó não pertenciam a ele. Deus deu a ele o dobro de tudo que ele possuía. Os filhos não eram possessão de Jó. Os filhos pertencem ao Senhor. Os filhos não são seus, não são meus, são de Deus. E a segunda coisa que me chama a atenção é que ele recebeu o dobro de tudo aquilo que ele perdeu. As ovelhas foram perdidas, os jumentos foram perdidos, os camelos foram perdidos, os bois foram perdidos. Mas ele não tinha necessidade de receber o dobro de filhos, porque os seus filhos que morreram não foram perdidos. A vida de Jó como um sacerdote na sua casa, no seu lar, manteve seus filhos no caminho da comunhão e da salvação. E eu creio, como Jó cria, que o meu Redentor vive, que por fim se levantará sobre a terra. E que Jó vai receber aqueles 7 filhos e 3 filhas, para se encontrar com eles, vai recebê-los das mãos daquele que os possui, porque são propriedade de Deus, para se unirem com os outros 7 filhos e 3 filhas. Quando a gente faz o nosso papel como esposo, como pai, como homem na sociedade, como um homem segundo o coração de Deus, Deus nos dá bênçãos que são maiores do que aquelas que nós pedimos. A vida de Jó com Deus não foi em vão. Ele ainda deu um problema a mais para Jó. Verso 15. Em toda aquela terra
Não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó. E seu pai lhes deu herança entre seus irmãos. E Jó morreu velho e farto de dias, diz o verso 17. Queridos, a vida desse homem me toca muito de perto. Às vezes eu falo com o Davern aí por algumas mensagens e digo como me aperta o coração, me dói o peito por me sentir tão longe do ideal de Deus para minha vida como homem, como sacerdote do lar, como pastor, como líder, como cristão. Mas aí eu olho para esses homens da Bíblia e eu sou motivado a ir além, a recomeçar, a dizer, Senhor, restaura aqui o meu altar da família. Senhor, me ajuda a entender melhor minhas filhas, o meu filho. Senhor, me dá mais amor pelas pessoas necessitadas da sociedade. Me ajuda a viver a tua vida para os outros. Eu realmente espero que cada encontro aqui, desse encontro para homens, e Davern, depois eu quero todas as dicas que eu quero aqui na sede, nas Mangueiras, fazer uma coisa assim também. Para resgatar a masculinidade, para resgatar o nosso papel na família, na sociedade, para nos aproximarmos mais de Deus, para falarmos de temas que são dos homens e que muitas vezes nós não conversamos porque a gente não quer abrir o coração, não quer abrir intimidade, mas na nossa fraqueza a gente necessita de apoio dos outros homens, da intercessão dos outros homens, para nos levantarmos como um corpo, para nos levantarmos como Jó. Claro que quando isso acontece, talvez Deus diga assim para o inimigo, eu sei que você não tem mais o domínio da terra, o domínio da terra é de Cristo, ele tem toda a autoridade no céu e na terra, mas você anda fazendo muito escarcéu aí. Você viu o meu servo Jefferson? Lá na terra não há ninguém como ele. Você viu o meu servo Ismael, com aquela gravata bonita lá? Ninguém na terra como ele. Você viu o meu servo Giovanni, você viu o meu servo Fábio, você viu o meu servo Nestor, você viu o Luciano, o Jackson, você viu o Odair, você viu o Denis. Esses homens representam o meu caráter para um mundo que jaz no maligno. E é possível que Satanás faça novamente uma proposta, questionando se você, se eu nos relacionamos com Deus por graça e não por interesse. E Deus diga, eu ponho minha mão no fogo, vai lá e toca tudo que ele diz, porque o relacionamento comigo se baseia em Jó. E para isso, entendam que Jó não se preparou na hora. Não foi quando a aprovação veio que ele disse, agora eu vou orar mais, agora eu vou buscar mais. Não. A aprovação pegou Jó num contínuo de comunhão com Deus. E é esse contínuo de comunhão com Deus que nos mantém homens segundo o coração dele. Fiéis a Deus em meio à sociedade, fiéis a Deus dentro do nosso lar. E sendo no nosso lar o mesmo que nós somos lá na sociedade. Sendo no nosso lar o mesmo que nós somos diante de uma igreja, num culto, num sábado pela manhã. Sendo diante do universo um homem segundo o coração de Deus. Que o Senhor abençoe vocês e faça de vocês testemunhas diante do universo. Faça de todos nós, para mostrarmos nesses últimos tempos, revelarmos em nós o caráter do nosso Deus diante de todo o universo. Amém. Só esclarecendo ali para o Leonardo, que colocou no bate-papo ali, sobre a citação de Ellen White sobre comentários dos amigos de Jó. Veja, Ellen White era sempre encharcada, imersa no texto bíblico. E muitas vezes, para ilustrar uma ideia, ela usa um texto da Bíblia, mas não que ela esteja fazendo exegese sobre o texto, porque ela não exaure o significado do texto. Então, às vezes, ela pega um texto e usa como ilustração, é um recurso homilético do que ela quer dizer, porque ela tinha o coração cheio da palavra.
mas não significa que ela esteja ali fazendo uma exegese daquele texto. Então, a gente pode ler aqueles textos dos amigos de Jó e tudo, mas o próprio Deus disse que a fala deles é loucura, ok? Então, talvez eles sirvam para ilustrar uma coisa ou outra, tal, mas a teologia deles era equivocada, e isso quem diz não sou eu, mas é o próprio Senhor, tá bom? Agora, já que citamos aqui a nossa boa e querida profetisa, que era sempre marcante pelo seu bom senso, eu gostaria de frisar a frase que está na música que foi colocada antes da minha palestra aqui, que é a maior necessidade, educação, página 57, não é? Quando ela fala da maior necessidade do mundo, não é de comida, não é de mais lugar para produção de alimento, não é de água potável, não é da proteção da camada de ozônio, embora tudo isso aí seja necessário, mas a maior necessidade do mundo é a de homens. Ela fala ali no sentido de pessoas, mas como estamos no encontro para homens, eu me refiro diretamente a nós aqui. A maior necessidade do mundo é a de homens, homens que se não comprem nem se vendam. Homens que vão chamar o pecado pelo seu nome. Homens que no íntimo da alma sejam tão fiéis ao dever como a bússola é ao pó. Homens que permaneçam firmes pelo que é reto, ainda que caiam os céus. E assim foi Jó. Que Deus nos ajude a sermos esse tipo de homem. Amém. Então, vou orar. Muito obrigado mais uma vez, Daverne, pela liderança que você tem representado nesse movimento, nesse ministério que restaura de fato. Acho que não haveria nome melhor. Esse é um ministério que restaura. E conte sim com todo o nosso apoio. Conte sim, tá bom? Então eu vou orar e depois, como ele disse, fica aberto aqui para aqueles que quiserem mandar um oizinho finalizando, falar alguma coisa. Nosso eterno e bondoso Deus, louvado seja o teu eterno nome, porque tu és o nosso Salvador, o Senhor da nossa vida, a razão da nossa existência. Agradecemos muito pela iniciativa desse encontro, que de fato traz restauração à figura masculina conforme os princípios da tua palavra, conforme a tua revelação e o teu ideal para a nossa vida. Que o Senhor derrame sobre cada homem nesse encontro, mesmo aqueles que não puderam acompanhar até o final, que o Senhor derrame em profusão o Espírito Santo, para sermos a semelhança de Cristo, como Jó foi, para sermos íntegros, retos, tementes ao Senhor e nos desviarmos do mal. E que sejamos um testemunho dessa tua graça transformadora em meio à sociedade, oferecendo respostas bíblicas aos dilemas sociais que enfrentamos, sendo relevantes para aqueles que padecem necessidade, mas sendo também uma voz profética e uma voz que traz o evangelho da salvação dentro da nossa própria casa. Que a tua bênção nos acompanhe e abençoe de forma toda especial a liderança do Projeto Restaure. Que esse projeto continue se espalhando e alcançando a tua igreja, para que a tua igreja alcance até os confins da terra, com a mensagem da salvação, mas também com vidas que estejam em harmonia com a mensagem que pregamos. Nós nos entregamos em tuas mãos e o fazemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, Senhor.